Todos temos as nossas crises prediletas. São as crises dos valores, das pandemias, da demografia, da economia, da energia, da especulação financeira, da educação, da pasteurização cultural, de identidades, da banalização da vida, da miséria que explode no mundo, da falta de água que já atinge mais de 1 bilhão de pessoas. A questão não é mais escolher a crise que nos pareça mais ameaçadora. A verdadeira ameaça vem de uma convergência impressionante de tendências críticas, da sinergia de um conjunto de comportamentos até compreensíveis, mas profundamente irresponsáveis e frequentemente criminosos, que assolam nossa pequena espaçonave. O objetivo geral aqui não é fazer um muro de lamentações ou um elenco das nossas desgraças. O ser humano de hoje não é significativamente melhor nem pior do que foram as gerações que nos precederam. O central é que as instituições que nos regem, as regras do jogo da sociedade, tanto podem nos levar a dinâmicas extremamente positivas, por exemplo, a fase da social-democracia entre 45 e 75 nos chamados países desenvolvidos, como pode nos jogar em conflitos absurdos e destrutivos, por mais tecnologia, conhecimento e riqueza que tenhamos. O caos que progressivamente se instala no mundo está diretamente ligado ao esgotamento de um conjunto de instituições que já não respondem às nossas necessidades de convívio produtivo e civilizado. Criou-se um hiato profundo entre os nossos avanços tecnológicos, que foram e continuam sendo espetaculares, e a nossa capacidade de convívio civilizado, que se estagna ou até regride. Trata-se de uma disritmia sistêmica, um ajuste nos tempos. Este desafio tem sido corretamente conceituado como crise civilizatória. Faz parte também desta crise civilizatória o desajuste nos espaços. A economia se globalizou com corporações transnacionais e gigantes financeiros operando em escala mundial. Enquanto os governos continuam sendo em grande parte nacionais e impotentes frente aos fluxos econômicos dominantes, os instrumentos políticos de regulação permanecem fragmentados em cerca de 200 países. Constitui o nosso planeta político realmente existente, com a desorganização que disso resulta, populações inseguras buscam soluções, migrando ou apoiando movimentos reacionários que julgávamos ultrapassados. O mundo está claramente maduro para uma governança planetária, para que volte a haver um mínimo de coerência entre os espaços da economia e os espaços da política. Os fragmentos de governança global que surgiram com a Organização das Nações Unidas, da ONU, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial do Comércio e semelhantes, ou ainda as reuniões ad hoc como as do G8, G20 ou BRICS, claramente apontam para uma necessidade de repensar a articulação dos espaços e a geração de um sistema diferente de governança. A política sendo o que é, a tendência mais geral é buscarmos os culpados, sejam eles à direita ou à esquerda. A mídia que hoje penetra em quase todos os domicílios do planeta saberá navegar nos ódios que se geram. Confirmar preconceitos rende mais, em pontos de audiência, do que explicitar os problemas. Isso nos leva a personalizar os problemas em vez de compreender as dinâmicas. Um pouco de bom senso sugere a busca de melhor compreensão do que está dando errado e de regras do jogo que nos permitem fazer o planeta funcionar. Antes de tudo, precisamos, com um bom senso, restabelecer o cuidado com o senso na política. Com o mau senso na política. De forma geral, política tem mais a ver com emoções, esperanças e temores do que com racionalidade. Hitler era um psicopata? Muito mais importante é entender como os grandes grupos econômicos o apoiaram, como mais da metade dos médicos alemães aderiu ao partido nazista e como a população finalmente votou e o elegeu. A eleição de Donald Trump me preocupa, como preocupa democratas em todo o planeta. Mais preocupante do que o personagem, no entanto, é o fato de uma nação rica, com tantas universidades e cultura pujante como os Estados Unidos, o eleger. E as pessoas terem sido sensíveis
aos seus argumentos, que afinal não eram argumentos, mas expressões emocionais, inseguranças e ódios com os quais eles puderam se identificar. A governança que funcione não se constrói com ódios. Existe uma visão racional do que pode funcionar, inclusive levando em conta as irracionalidades. Vamos resolver o drama da desigualdade e das migrações construindo um muro? Um condomínio cercado chamado Estados Unidos. A realidade é que o sistema herdado, o chamado neoliberalismo, já não cabe no mundo contemporâneo. O mundo precisa reinventar os seus caminhos. O presente livro articula diversas pesquisas que desenvolvi nos últimos anos, aqui ampliadas e reunidas sobre uma visão sistêmica. Elas têm como denominador comum o eixo norteador a busca da governança de um processo decisório que funcione. Os dados desses estudos anteriores foram atualizados. Pesquisas, estudos e discussões atuais foram acrescentados. Vamos sucessivamente caracterizar os desafios sistêmicos, delinear a nova arquitetura do poder na fase do capitalismo global, analisar os impactos geradores da financiarização para finalmente apresentar como este processo se materializou. Na crise brasileira mais recente, um reparo relativamente à confiabilidade da nossa análise, a área econômica é hoje tão vinculada com a política, por sua vez profundamente enraizada com nossas emoções, heranças familiares, ódios corporativos ou o que seja. Que a informação científica é frequentemente rejeitada em bloco por simples convicção de que se trata de informação inimiga. Este tratamento tribal da análise permite que os Estados Unidos, por exemplo, os democratas considerem o problema climático como real, enquanto os republicanos considerem que é uma invenção sem fundamento. Os republicanos seriam menos científicos? Como pode a ciência ser filtrada desta maneira por emoções políticas e por identificações de clãs? A realidade é que é tão fácil considerar racional e científico aquilo que confirma os nossos preconceitos. Não somos naturalmente objetivos, e isso me preocupa. Duas precauções. Primeiro, tomei o cuidado nesse trabalho de apontar o mais rigorosamente possível as fontes primárias das informações, ou seja, não trabalho com comentários de um jornal que desfavoreça a minha opinião, mas com a fonte primária da instituição que elaborou as estatísticas e que, portanto, tem de responder perante outras instituições de pesquisa. Além disso, cada informação aqui está apresentada junto com o link que permite ao leitor verificar na fonte a exatidão ou não dos dados mencionados. Há tempos organizei na PUC de São Paulo um curso sobre fontes primárias de informação econômica, tentando reforçar a capacidade dos futuros economistas trabalharem com dados mais do que com opiniões. Pensar como se sabe é trabalhoso. Muitos preferem ter opinião. Segundo a medida do possível, buscam a objetividade, isso é, escorregadio, como todos nós, tendo a achar mais objetivo o que me convence ou reforça a minha visão. Com os anos, aprendi a importância de prestar atenção aos dados que destoam da minha visão. Claramente, trata-se de algo que necessita ser checado. Talvez a leitura mais genial desta área seja o pequeno livro de Gunnar Myrdal, A Objetividade na Pesquisa Social. Antigo, mas excelente. Basicamente, ele mostra que melhor do que pretender apresentar apenas os fatos é declarar logo de início nossas convicções e valores. Porque isso ajuda muito o leitor a se situar. Livro antigo e muito disponível na nossa biblioteca de emergência, que é a estante virtual. O que são minhas convicções? O motor que me move é uma profunda indignação. Hoje, 800 milhões de pessoas passam fome, não por culpa delas, mas por culpa de um sistema de alocação de recursos sobre o qual elas não têm nenhuma influência. A importância de não poder prover o alimento ao filho é um sentimento terrível. Milhões de crianças morrem todo ano. Ao dia, cerca de 5 vezes mais do que as vítimas nas torres
de Nova York. A injustiça tão presente e a empafia dos ricos que ostentam seu sucesso sem ver as desgraças que reproduzem. Francamente, me deixam puto da vida. Por isso, a minha motivação mais poderosa é entender o porquê, os mecanismos, as alternativas, até porque eu ficar puto da vida não resolverá grande coisa. É relativamente fácil apontar os culpados e esperar que eles desapareçam, mas eles não vão desaparecer, porque o problema não está apenas nas pessoas, e sim no sistema, na forma de organização social, no processo decisório que impera numa sociedade, a chamada governança. Na minha convicção, os caminhos estão na construção de uma sociedade mais esclarecida, com governos e empresas legalmente obrigados a funcionar de maneira mais transparente, com sistemas de gestão mais descentralizados e comunidades mais participativas. Em suma, sociedades mais democráticas. Para quem já leu os livros anteriores que escrevi, como A Reprodução Social, Democracia Econômica e O Mosaico Partido ou O Pão Nosso de Cada Dia, ficará clara a minha visão propositiva. De nada adianta gritar e odiar. Precisamos pensar de maneira organizada como se tomam as decisões no sistema atual e quais alternativas se abrem nesta era de tanta tecnologia e tanta riqueza mal aproveitadas. O último ponto dessa introdução, a minha trajetória. Trabalhando aos 20 e poucos anos de idade no Jornal do Comércio do Recife, ainda nos anos 1960, fiquei abismado com o nível de riqueza e opulência por um lado e de miséria e truculência por outro. Não há ciência, não há religião, não há ética que justifiquem isso. Decidi estudar economia para tentar entender como podia se manter tanta barbárie e primitivismo e como ao mesmo tempo essa situação podia ser apresentada como se fosse natural. A partir daí começaram meus problemas. Lutei contra a ditadura porque achava e acho que lutar contra uma ditadura não é só legítimo, é um dever. Exilado, fiz mestrado e doutorado na Polônia socialista, terra dos meus pais. Ali me dei conta das bobagens que se escrevia sobre o socialismo. De certa forma, parei de acreditar nos ismos de qualquer gênero e passei a buscar o que funciona. Ensinei economia do desenvolvimento e finanças públicas na Universidade de Coimbra. Depois trabalhei 7 anos em diversos países da África, no quadro das Nações Unidas. Vínculo profissional que me permitiu avaliar situações econômicas e sociais também na Ásia e em diversos países da América Latina. Passei a acreditar menos ainda em ismos e a buscar cada vez mais o que efetivamente funcionava. Um tipo de pragmatismo civilizado pela convicção de que não basta que funcione apenas para as elites. Determinadas coisas não podem faltar para ninguém. O travamento ideológico, a falta de poder refutar argumentos, tende a refutar a pessoa. É mais fácil, francamente. Eu poderia dizer que não é meu problema. Mas como sei que não haverá soluções se não se ampliar fortemente o número de pessoas que entendem o que está acontecendo, continuo teimoso e sigo organizando e disseminando informação de forma mais clara e possível e da forma mais honesta que consigo. Já nos anos 90, quando a então primeira-dama e antropóloga Ruth Cardoso me pediu para ajudar com a comunidade solidária, ajudei durante 4 anos sem remuneração. Na esquerda me criticam, diziam que eu estava dormindo com o inimigo. Hoje tenho como evidente que a política redistributiva e de inclusão dos governos Lula, que apoiei fortemente, constitui um caminho importante, ainda que com limitações estruturais que apresentam no texto que se segue. Na direita me criticaram, diziam que eu sou petista, o que aparentemente é mais fácil do que enfrentar os argumentos e raciocinar sobre os nossos desafios reais. Peço que me poupem, eu sou apenas corintiano, o que nem sempre é fácil. Tenho 3 quartos de século, dirigi ministérios econômicos em diversos países, fui consultor do secretário-geral da ONU, tenho mais de 40 livros escritos. Meu problema não é agitar uma bandeira ideológica ou bater panelas, que só ecoam desinformação. Eu apenas faço a lição de casa, leio, estudo, ensino e escrevo. Aproveite. Pessoal,
Essa foi a leitura filmada do livro do Ladislau, A Era do Capital Improdutivo, editora Outras Palavras e Autonomia Literária, de 2017. Aqui está a capa do livro. Até mais, tudo de bom.